Eu acho que agora foi. Eu vou te falar uma coisa muito importante que você vai querer ouvir. Esse vídeo não é roteirizado, é só uma coisa que eu queria muito falar e eu tô falando. 2 a 3 anos pra cá, eu tenho mudado um pouco. Pouco, eu acho que muito. A minha percepção sobre as coisas, sobre como o mundo funciona ou como eu enxergo o mundo. E eu cresci sendo ensinada que eu tinha que ser um ser superior, que eu tinha que separar o emocional do racional e que eu não poderia deixar as emoções tomarem conta de mim, porque isso era errado. Mas eu aprendi que quando o mundo tá acabando e eu acho que eu vou morrer, é natural que eu seja a pior pessoa do mundo. É normal, é natural. Então, o que eu fazia? Eu me calava. Eu engolia seco tudo aquilo que as pessoas faziam de ruim comigo, porque eu sempre tentava achar uma justificativa. Porque na minha cabeça, amadurecer, crescer, era deixar seus sentimentos de lado e ser o mais racional possível. Quando alguém era grosseiro comigo, eu pensava, caramba, deve ser porque tá tendo um dia ruim. Ou quando alguém fazia alguma cagada gigante na minha vida, eu pensava, pô, ela deve estar fazendo isso por algum motivo. Não era um momento bom pra ela e ela foi lá e me magoou. Ou não era intencional, mas acabou me magoando, tá tudo bem, eu consigo deixar pra lá. Teve um dia que eu não sei o que aconteceu exatamente, que eu tive uma virada. E aí eu descobri que não é bem assim. Existe um neurocientista que ele chama Antônio Damasio, que ele falou uma coisa que mudou a minha vida. Não existe a possibilidade do ser humano ser um animal totalmente racional. Ponto. E aquilo deu uma virada de chave na minha cabeça, porque eu estava tentando pensar como amadurecer, sendo o mais racional possível, só que ao mesmo tempo não deixando de ser eu mesma, sem colocar as minhas emoções de lado. E aí eu descobri que amadurecer é ser um pouquinho dos dois. É ser emocional e ser racional em várias situações ao mesmo tempo. E hoje eu não fujo mais dessas emoções. Eu paro e penso, essa situação me deixou chateada. E eu me permito ficar chateada. Simples. E depois, logo em seguida, eu me permito ser racional um pouco. Eu lembro que eu assisti um episódio da quarta temporada de Casamento às Cegas, onde tem uma mulher chamada Marília com o seu noivo chamado Patrick. E eu lembro que ele tinha uma questão muito grande por ela já ser mais velha e ele achar que ele era só um playboy e ela já era madura, que tinha vivido muita coisa. Uma conversa no sofá com ela, ele diz: "Você é o exemplo de maturidade pra mim. Eu me espelho em você." E aí ela fala: "Tudo bem, só que eu não sou perfeita." E isso foi pra mim um soco na minha cara, porque foi aí que eu entendi que ela não tinha que ser racional o tempo inteiro e ela não queria, porque ela fala: eu tenho meus traumas, eu tenho as minhas inseguranças também, eu vou ficar chateada. Em outro momento ela fala: não é só você que tem trauma, não é só você que tem gatilho, não é só você que tem problema e outras questões. Eu também tenho. Eu também me sinto insegura, eu também tenho as minhas questões. E só por ele achar que ela era mais velha, ele achava que ela tinha que ser racional o tempo inteiro, sendo que na verdade era bem o contrário. Por ser mais velha, ela entendeu que ela não precisava ser racional o tempo inteiro. E em outro momento, ela tem uma briga com uma tal de Ariela, onde ela fala muito isso, de tipo, Ariela, hoje é o meu momento de ficar chateada. Hoje é o meu momento de desabafar e de precisar de um ombro amigo. O seu momento é o tempo inteiro e hoje eu queria que fosse o meu. Eu queria me permitir. Aí a Ariela meio que fala: "Você acha justo?" E ela levanta e fala mais alto: "Eu acho justo, porque eu também tenho problemas, eu também tenho o direito de me permitir ficar chateada." E isso pra mim foi tão marcante que eu lembro até hoje de cada passinho dessa conversa. Eu aprendi uma coisa nesses últimos 2, 3 anos. Os erros, eles devem ter a importância do tamanho do estrago que eles fazem. Eu uso isso pra tudo na minha vida, tudo. Meu pai chegou de viagem, eu acho que foi no sábado. E ele passou o dia inteiro no aeroporto, o dia inteiro no avião. E aí ele chegou, me fez uma pergunta, eu demorei um pouco para responder e ele foi extremamente grosseiro comigo. Eu respondi a pergunta
entrei dentro do meu quarto e comecei a chorar como se fosse uma criança. Uma criança. Aquilo que ele falou, do jeito que ele falou, me magoou. E eu me permiti ficar chateada. Só que ao mesmo tempo, no dia seguinte, eu fui racional o suficiente para entender que ele passou o dia inteiro no aeroporto, ele passou o dia inteiro no avião e ele estava cansado. E na manhã seguinte, eu não deixei isso abalar nossa relação, eu não fiquei chateada a semana inteira com meu pai. Não, eu fui madura o suficiente para me permitir ficar chateada, porque foi uma situação que me chateou, e madura o suficiente para entender os motivos dele. Os erros devem ter a importância do estrago que eles fazem. Que estrago que foi? Eu ter chorado. Eu ter sentado ali e ter chorado igual uma criança. Mas não foi tão importante assim. Não foi nada muito grave. Ele só foi grosso comigo. E eu, por estar um momento sensível de tipo assim, pô, eu não vejo meu pai há uma semana. E a primeira interação que a gente tem, ele é super grosseiro comigo. E eu me senti vulnerável. Eu entrei dentro do meu quarto e chorei. E tá tudo bem. Faz parte. Só que na manhã seguinte, eu fui racional o suficiente para entender que ele estava cansado e ele teve seus motivos. E eu soube colocar isso na balança, de entender que isso foi realmente importante para mim? Foi uma coisa muito grave? É grave o suficiente para eu ficar chateada uma semana inteira? O dia inteiro? Não. É aí que você vai colocar na balança e ver se aquilo realmente é importante e ver o estrago que foi. A gente tem uma visão muito errada sobre como controlar emoções. Gente, eu passei anos da minha vida tentando ser perfeita, tentando ser superior, tentando ser além daquilo que eu achava que eu tinha que ser. Eu passei anos da minha vida escutando que eu tenho que ser superior, que eu tenho que ser melhor do que aquela pessoa que me magoou. Sendo que, na verdade, eu só queria apontar o dedo na cara da pessoa e falar: você é um otário, você me magoou. E eu tento a vida inteira ser um ser superior e ser o mais racional possível e não falar nada, e ficar quietinha no meu canto e ficar anulando tudo aquilo que eu sinto. Porque eu tenho que ser superior, porque eu não posso deixar as emoções controlarem a minha vida. Maturidade não é ter controle de tudo. Maturidade não é ser racional o tempo inteiro. Maturidade não é deixar as emoções controlarem a sua vida. Maturidade é saber que o caos faz parte. E quando você aceita isso, você começa a ter controle de si mesmo e de se permitir sentir os dois. Em uma situação só, você consegue ser tanto emocional quanto racional. Então, ansiosos, se vocês se sentem perdidos, achando que tá fazendo tudo errado, relaxa, tá tudo bem. Eu também não faço ideia do que eu tô fazendo. E eu acho que isso é normal. Mas eu prometo passar um pouco da minha perspectiva. Ou um pouco até demais. Se você também se sente assim, seja bem-vindo. Meu nome é Yasmin e esse é o Perspectiva de uma Ansiosa. Não acredito que eu tô fazendo isso.